Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que tem o meu endereço de outras redes sociais, tem também o meu canal num outro aplicativo, num outro comunicador instantâneo, eu acho que não pode falar o nome, mas tá aí. E tem também um link de um vídeo bem legal aqui do canal que eu recomendo para você. Recomendo, por favor, assista, deixe o seu like e ative o sininho, assim como eu tenho certeza também que você vai se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho aqui neste vídeo. Você já deve ter visto o título do vídeo, já deve ter visto a capa também. Vou falar sobre o que caiu na prova de matemática da PUC do ano passado. Por quê? Observando, por exemplo, a prova de português e literatura do ano passado e observando a deste ano, o que a gente pôde enxergar, o que a gente pôde concluir? Determinados padrões como assim? Só dar um exemplo para você. Na prova da PUC do ano passado, caiu uma questão que era a correspondência do autor e o estilo de época. A do ano passado era Castro Alves barra romantismo. A deste ano, Olavo Bilac barra parnasianismo, entre outras questões. Então, quem sabe a gente pode pensar nisso, nessa eleição, nessa elaboração de padrões, também para a prova de matemática. Eu sou professor de português, de literatura, de redação, já até dei aula de inglês, eu não sou professor de matemática, não posso te dar aula de matemática, não vou fazer isso, mas eu posso te ajudar nessa orientação de estudos para matemática, certo? O que eu fiz então? Eu peguei as provas de matemática do ano passado, peguei a prova dos grupos 1 e 3, peguei a prova dos grupos 2, 4 e 5. E eu vou te falar aqui algumas das questões que caíram nessas provas do ano passado. Não vou te falar todas, até porque eu não lembro, não domino todos os assuntos que caíram lá, mas eu vou te mostrar, vou comentar alguns desses assuntos, vou comentar algumas dessas matérias, alguns desses temas. E já te digo uma coisa logo de cara, não são questões que demandem tanto assim da interpretação, por exemplo. Muitas vezes a língua portuguesa te ajuda nisso. São questões simples, são questões curtas, certo? São questões até fáceis. E como é que você vai estudar? Vamos fazer aqui uma espécie de checklist. Tenta fazer, quem sabe, 10 questões de porcentagem, por exemplo, que já é o primeiro assunto que costuma cair. E o que eu observei? Caiu porcentagem na prova do grupo 1 e 3, caiu porcentagem na prova do grupo 2, 4 e 5. Caiu probabilidade na prova dos grupos 1 e 3, caiu probabilidade na prova dos grupos 2, 4 e 5. Tá vendo? Então, quem sabe, se eles forem seguir mais ou menos o que adotaram na prova de português e literatura, neste ano caia algo bastante parecido. Então vamos lá. Na prova de matemática dos grupos 1 e 3, caiu o seguinte: caiu uma questão de porcentagem, que era uma questão simples, uma questão que, pô, não precisa estar fazendo vestibular para conseguir acertar, uma questão que muitas vezes no seu dia a dia você tem que saber lidar, ok? Então, pega aí um livro, faz algumas questões sobre porcentagem, faz questões diferentes. Quem sabe na prova desse ano caiu uma questão mais difícil, por exemplo, certo? Caiu uma questão também sobre números racionais, como assim? Tinha vários números lá com a raiz e você devia assinalar a alternativa correta quanto à correspondência do maior para o menor. Você tinha que colocar esses números na ordem deles pelo valor, certo? Para fazer isso, você tem que manjar um pouquinho, tem que saber a raiz quadrada aproximada de algum desses números. Caiu também uma questão sobre geometria plana, e era uma questão tranquila. Tinha lá uma questão sobre perímetro, tinha uma questão lá que envolvia a soma dos ângulos internos, certo? Então é bom também você pesquisar um livro aí na sua casa, pesquisar apostilas e tal, e fazer algumas questões de geometria plana. Outra questão que caiu, razão e proporção considerando figuras planas, certo? A mesma coisa, tá vendo? Mais uma questão sobre geometria. O que mais caiu? Uma questão sobre probabilidade. Também é muito útil você estudar probabilidade. Cuidado para não confundir com análise combinatória. Eu, quando tinha a idade de vocês,
na época que eu fui fazer lá meu vestibular, eu confundia bastante. O que eu vi também, uma questão sobre função do primeiro grau. Vale estudar a função do primeiro grau, muitas vezes lá saber resolver a função do primeiro grau, saber esboçar o gráfico da função do primeiro grau, identificar os termos, tudo isso. E também caiu uma questão sobre polinômios. Polinômios, eu confesso que eu não lembro tanto, não vou tecer maiores considerações. Então, o que eu te digo? Vai lá no site da PUC, pega a prova do ano passado, ó, vai ao site, pega a prova do ano passado, 2, resolve essa prova do ano passado, 3, fez isso, terminou de fazer isso, a prova dos grupos 1 e 3, pesquisa em livro, apostila, internet, sei lá onde, mais questões. Procura fazer um determinado número de questões para você não ser pego de surpresa com a falta de treino ou, quem sabe, com uma questão mais difícil. Agora vou falar sobre a prova dos grupos 2, 4 e 5. Questão de porcentagem de novo. Muito provavelmente esse ano vai cair alguma coisa nesse sentido. Uma questão de PA, progressão aritmética. PA, cara, muitas vezes você tem que prestar bastante atenção porque a interpretação pode te atrapalhar ali. Faz algumas questões sobre PA. Por favor, não confunda PA com PG, que é a progressão geométrica. E já fica até aí também uma dica. Para você não confundir, estuda um pouquinho das duas, de PA e PG. Estuda como? Matemática é fazer exercício, certo? Vai assistir a videoaula, vai assistir a aula na sua escola, vai ler, sim, mas vai fazer exercícios, vai fazer um determinado número de exercícios aí. Mais uma questão agora, área de figura plana. Para tal, você tem que lembrar como é que calcula a área das principais figuras planas. Como que é a área do círculo, do quadrado, do retângulo, do trapézio, do losango. Olha só quantas figuras aqui eu já te falei. Mais uma questão, probabilidade. Caiu na prova do grupo 1 e 3, caiu na prova dos grupos 2, 4 e 5, certo? Na prova dos grupos 1 e 3, na prova dos grupos 2, 4 e 5. Caiu uma questão de números fracionários que era assim, tinha várias frações e você devia colocar na ordem do menor para o maior, parecida com aquela, né, dos números lá que tinha uma raizinha em cima. Aqui tá falando que é um leigo em matemática. Estudei matemática há mais de 20 anos. Perdão se eu errar em alguma nomenclatura. Caiu uma questão sobre número primo, que também tinha. Você precisava saber inicialmente o que era número primo, né? É bom você saber o que é o número primo, aquele número que só é divisível por um e por ele mesmo, é isso? Me lembra aí, eu acho que é isso. Por exemplo, o número 13 é o número primo, o número 17 é o número primo, o número 19 é o número primo, tá vendo? Eu acho que eu manjo um pouquinho. Depois você tinha que resolver lá a questão. E por último, caiu uma questão que, se eu não me engano, e se eu bem me lembro, é uma inequação de primeiro grau. Aí agora o que você vai fazer também? Vai ao site da PUC, você vai baixar a prova, você vai fazer as questões e vai procurar outras questões. Tá vendo? Já é um exercício, já é uma forma de estudo. Você vai fazer aí, no mínimo, 20 questões e vai pesquisar outras também. Cara, numa tarde ou início de noite você faz isso. Se não conseguiu fazer uma questão, procura no livro, pede ajuda para um colega, pede ajuda para um professor, para uma professora, beleza? Pensa que essa semana aí é fundamental. Pensa que muita gente está estudando, muita gente vai fazer a prova em casa e tal, com todo aquele conforto, até uma certa facilidade, não tem a pressão de estar lá numa sala de aula com um monte de gente junto. Então é bom você estudar, você se preparar adequadamente rumo ao gabarito desta prova, certo? Espero ter ajudado. Deixa aí nos comentários, você quer que eu faça um vídeo desse aqui de quê? De história, de geografia, de biologia, física, química? O que você quer que eu faça agora, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.